Leitura do dia. 35/365. Levítico 13, 14, 15 e 16. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 4 de fevereiro do Plano Anual. Levítico 13. Lepra é o nome dado a várias doenças diferentes muito temidas nos tempos bíblicos. Algumas destas doenças, ao contrário da que chamamos de lepra ou do mal de Hansen hoje, eram altamente contagiosas. A mais grave assolava o corpo vagarosamente e na maioria dos casos era fatal. Os leprosos eram separados da família e dos amigos e retirados do acampamento. Uma vez que os sacerdotes eram responsáveis pela saúde de todo o arraial. Era deles a tarefa de expulsar ou readmitir os leprosos. Se a lepra de alguém aparentava ter desaparecido, apenas o sacerdote poderia julgar se a pessoa estava realmente curada. Na Bíblia, a lepra costuma ser uma ilustração do pecado por ser este contagioso, destrutivo e conduzir à separação. Uma pessoa com doença de pele contagiosa tinha de realizar este estranho ritual para impedir que outros se aproximassem. Por ser a doença descrita como contagiosa, o povo precisava manter-se afastado dos doentes. Levítico 14. Porque o mofo era tão perigoso. Essa praga era um apodrecimento dos cristais minerais. Os fungos podiam espalhar-se rapidamente, o que afetavam as paredes de pedra e causar doenças. Havia procedimentos específicos de limpeza para roupas e casas emboloradas, os quais eram requeridos pela lei, sendo por isso importante checar sua proliferação o mais depressa possível. Em casos extremos, a roupa tinha de ser queimada ou a casa destruída. Deus ensinou aos israelitas como diagnosticar doenças de pele contagiosas a fim de que pudessem evitá-las ou tratar. Tais leis visavam a saúde e proteção do povo, ajudando-os a evitar males que constituíam sérias ameaças para aquela época e local. Embora não compreendesse as razões medicinais para algumas leis, o povo mantinha-se saudável ao cumpri-las. Provavelmente muitas leis de Deus pareceram estranhas aos israelitas. Contudo, elas ajudaram a evitar não somente a contaminação física, mas também a moral e espiritual. A palavra de Deus continua a fornecer um padrão para se ter uma vida física, espiritual e moralmente saudável. Nem sempre compreenderemos a sabedoria das leis de Deus, mas se a seguirmos seremos prósperos. Isto significa que devemos seguir as restrições do Antigo Testamento quanto à saúde e dieta. Em geral, os princípios básicos de saúde e limpeza ainda são práticas saudáveis. Mas seria legalista, se não errado, aderir a cada restrição específica hoje. Algumas destas regras tinham como finalidade assinalar os israelitas como diferentes dos povos perversos que os rodeavam. Outras tinham em vista impedir que o povo de Deus se envolvesse em práticas religiosas pagãs, um dos problemas mais sérios daquele tempo. E havia ainda aquelas relacionadas a quarentenas. Em uma cultura onde diagnósticos médicos precisos eram impossíveis. Hoje, por exemplo, os médicos podem identificar os diferentes tipos de lepra, e eles sabem quais são os contagiosos. Os métodos de tratamento estão muito avançados. E a quarentena é raramente necessária. Levítico 15. Este versículo não implica que o sexo seja algo sujo ou repulsivo. Deus criou o sexo para a continuidade da raça e do pacto. Tudo precisa ser visto e feito debaixo do amor e controle de Deus. Costumamos separar a vida física da espiritual, mas existe aqui um entrelaçamento inseparável. O sexo não está separado da espiritualidade e do cuidado de Deus. Deus precisa ser o Senhor de nossa vida como um todo, incluindo a área sexual. Deus se preocupa com a saúde e dignidade da pessoa, com a dignidade do corpo e da experiência sexual. Seus mandamentos alertam contra as práticas imundas e promove as que são saudáveis. Lavar era a resposta física saudável, ser purificado ou limpo era a resposta espiritual digna. Isto demonstra a grande consideração de Deus para com o sexo e a sexualidade. Em nossos dias, o sexo tem sido degradado pela mídia, tornando-se de domínio público em vez de ser uma celebração particular. Devemos olhar o sexo com apreço, zelando sempre pela boa saúde e pureza. Levítico 16. O dia da expiação era o dia mais importante do ano para Israel.
A palavra hebraica para expiar significa cobrir. Os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam de fato remover os pecados, apenas cobri-los. Durante este dia o povo confessava seus pecados como uma nação e o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação por eles. Então realizavam-se os sacrifícios e o sangue era derramado para que os pecados do povo pudessem ser cobertos até que o sacrifício de Cristo na cruz lhes desse a oportunidade de ter os pecados removidos para sempre. Arão passava muitas horas preparando-se para o encontro com Deus. Nós, porém, podemos nos aproximar dele a qualquer hora. Que privilégio! Foi-nos concedido um acesso a Deus mais fácil do que aquele oferecido aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Todavia não podemos esquecer que Deus é santo nem deixar que este privilégio conduza a uma aproximação negligente. O caminho até Deus foi-nos aberto por Jesus Cristo, mas este fácil acesso de modo nenhum elimina a necessidade de nos prepararmos em oração para estar diante dele. Este episódio com os 2 bodes ocorreu no dia da expiação. Os animais representavam as 2 maneiras de Deus lidar com o pecado dos israelitas. 1. Ele perdoava o pecado através do primeiro bode que era sacrificado, e 2. Removia a culpa através do segundo bode emissário que era enviado ao deserto. O mesmo ritual precisava ser repetido todos os anos. A morte de Jesus Cristo, no entanto, substituiu este sistema definitivamente. Podemos ter os nossos pecados perdoados e a culpa removida ao depositarmos nossa confiança em Cristo. Um incensário era um prato ou vaso baixo pendurado por uma corrente ou carregado com pinças. Dentro do queimador colocavam-se incenso, uma combinação de essências doces, e brasas do altar. No dia da expiação o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo carregando o incensário. A nuvem do incenso o impedia de ver a arca da aliança e a presença de Deus. De outra forma ele morreria. Além disso, o incenso pode ter tido um propósito muito prático. O cheiro doce chamava a atenção do povo para o sacrifício matutino e vespertino e ajudava a encobrir o mau cheiro ocasional. Curiosidades. O que significava humilhar-se diante do Senhor? Lemos no capítulo 16 que o Senhor diz a Moisés para que todo o povo se humilhasse no dia da expiação como estatuto perpétuo. O jejum era praticado no Velho Testamento como um instrumento para ajudar alguém a se humilhar diante de Deus. Esdras disse: apregoei ali um jejum junto ao rio de Ava para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. O salmista também falou do propósito do jejum. E humilhava a minha alma com o jejum, Salmo 35:13. Quando Acabe respondeu às palavras de juízo do profeta através de jejum com pano de saco, Deus comentou com Elias: não viste que Acabe se humilha perante mim? Uma das palavras hebraicas traduzidas por jejum pode também ser traduzida por humilhação. Jejum também está subentendido no versículo bem conhecido citado sempre como a chave para o avivamento. Se o meu povo se humilhar. Tiago, o escritor do Novo Testamento que falava com sabor do Velho Testamento, também se referia ao jejum quando usava a palavra humilhai-vos, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Com o passar do tempo as pessoas se orgulhavam da sua humildade. Durante seu ministério na terra, Jesus ensinava que o jejum deveria ser praticado em particular e não em público, para manter a essência de humilhação diante de Deus. Havia uma heresia na igreja primitiva chamada gnosticismo e encorajava o jejum com um significado totalmente diferente. Como os gnósticos consideravam o corpo essencialmente mau, viam no jejum um instrumento para cortar os apetites da carne, concupiscências. Achavam que isso ajudava a pessoa a se tornar mais santa e consequentemente melhorava sua posição com Deus. Porém, em Colossenses 2:16-23, Paulo desafiou esta ideia concluindo que não tem valor algum contra a satisfação da carne. Entretanto, a interpretação ascética do jejum continua na igreja até os dias de hoje. Precisamos ter um entendimento correto sobre o que é o jejum diante de Deus.